Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Aqui é o Alexandre, professor de Química, para mais uma aula, né? Então, o módulo nosso hoje, no caso, é a Química 2, módulo 4, tema 1. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Pessoal, nesse módulo, vamos abordar as substâncias que existem no mundo. Detalhe, como é Química 2, nós tratamos de substâncias inorgânicas. Lá mais para frente, né, na Química 3, vocês vão aprender as substâncias, os compostos orgânicos, né? Aqui temos uma divisão nas funções, são 4 funções. A pergunta é, por que nós agrupamos por funções? E como nós agrupamos? Na verdade, você vai ao supermercado, você tem a parte lá de alimento, de limpeza, eletrodoméstico, higiene, não é assim? Hortifruti, açougue. Então, nós agrupamos as substâncias para facilitar o estudo, o conhecimento delas, ok? Então, vamos lá. Funções inorgânicas são agrupadas de acordo com as semelhanças nas propriedades químicas, né? Isso é importante. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas semelhanças. Essas semelhanças chamam de propriedades funcionais. Quais são esses grupos, né? As substâncias. O primeiro aqui são os ácidos. Então, estudamos no módulo lá atrás as funções. Deve lembrar disso. E aí, essas funções das ligações, se estudou ligação iônica, se estudou ligação covalente, né? E esses ácidos aqui, esses compostos, são compostos que começam com hidrogênio e fazem ligação covalente. Então, o que são ácidos? São compostos que têm hidrogênio ligado a metal. Isso aqui, portanto, é um ácido. O que são as bases? As bases são compostos iônicos. Então, tem aqui o sódio, por exemplo, ligado ao OH, a hidroxila. Também composto, os sais também, eu tenho um metal aqui ligado a metal. E os óxidos, temos o oxigênio ligado a alguma substância. Então, temos aqui as 4 funções, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos estudar aqui, então, as funções de modo separado. Primeira função são os ácidos. Como é que eu posso reconhecer um ácido? Pelo sabor. Em geral, o ácido tem sabor azedo, né? Mas antes disso, vamos entender o que é a condução da corrente elétrica segundo um cientista chamado Svante August Arrhenius. Isso aí, na tela, corresponde ao experimento de Arrhenius, né? O que ele fez? Ele começou a relacionar as substâncias aqui com a condução de corrente elétrica ou não. Perceba que o sal de cozinha na água está possibilitando que o sistema permita a passagem de corrente elétrica. Coloquei um ácido também, a água aqui, ó, também você percebeu que a lâmpada está acesa aqui, ó. Já a água e açúcar não acendeu a lâmpada. Por quê? Porque no sistema 3 não está ocorrendo a condução de corrente elétrica, tá ok? E essa condução de corrente acontece por quê? Porque no sistema teremos os íons livres. O que acontece aqui então? Temos aqui a água e o sal de cozinha. Você lembra que o sal de cozinha é um composto iônico, né? A água consegue aí atrair o cloro para uma água e o sódio para outra, provocando aqui um processo de dissociação. Então, a água tem a capacidade de dissolver, né?
de separar aí esses íons. Então, vamos entender como é que isso acontece. Pois bem, a passagem da corrente elétrica depende da presença de íons livres. Ah lá, os íons estão livres. Ou seja, quando os íons se separam e ficam envoltos por água, eu tenho a dissociação iônica, eu tenho a mobilidade desses íons. A separação de íons é a dissociação. E esses íons vão possibilitar a condução de corrente elétrica. Perceba, se não tiver íon livre, eu não tenho condução de corrente elétrica. Por isso que o açúcar na água, só o açúcar, não consegue deixar passar a corrente elétrica, porque o açúcar é um composto molecular que não quebra, que não dissocia em meio aquoso. Portanto, o que acontece? Não conduz corrente elétrica. Já no caso do sal de cozinha, você observou aí na tela, né? O sal de cozinha, ele separa, eu vou ter os íons livres, eu vou ter uma mobilidade de íons, e isso possibilita a condução de corrente elétrica, tá bom? No segundo caso, nós temos um ácido, né? Então, esse ácido aqui, ó, se observar, ele vai ionizar, vai separar bem aqui. Esse hidrogênio vai ligar-se à molécula de água. Aí eu vou ter o H+ ligado aqui e o cloro menos. Na verdade, parece muito, né, com o exemplo anterior. Só que o anterior é uma dissociação. Nesse exemplo aqui é uma ionização. Por que é ionização? O que muda de um para o outro? O que muda é que, na verdade, a dissociação ela existe para compostos que sejam compostos iônicos. Aqui na imagem, para você ver, eu estou separando e estou ionizando. Eu tenho a formação dos íons, no caso hidrônio, e do cloreto. Na imagem aí você vai ver o HCl. Observe que esse H aqui, ó, ele ligou-se à molécula de água e formou esse cátion aqui. Esse cátion, ele é chamado de hidrônio. O que é o hidrônio? O hidrônio é esse cátion aqui. Outra parte é o ametal, que é o ânion. Ok? Muito bem. Então, atenção. Ionização e dissociação são processos diferentes. Dissociação para compostos iônicos, só separar. Ionização é para compostos moleculares. Esses compostos, eu vou fazer o hidrogênio ligar a outra molécula e fazer surgir um íon. Então, na verdade, são muito parecidos, né? É formar íon. Mas o termo certo, o termo apropriado, é dissociação para compostos iônicos. Ionização para compostos covalentes. Ok? Atentem para a imagem aí. Você está vendo que o HCl está junto, né? Em todos os casos aí, aqui eles estão juntos. Aqui está ligado, aqui, tá vendo? Ligado, né? Em todos os casos, eles estão juntos. O que acontece é o seguinte, quando você coloca um ácido em água, ele sofre um processo chamado desionização. Dissociação para compostos iônicos, ionização para compostos moleculares. Observe a imagem aí, viu? Separando? Quando separou, o que você percebeu? Que surgem cargas elétricas. O interessante é o seguinte, que nem todos se separaram. Observe da imagem aqui, esse está inteiro, ó. Esse está inteiro, tá vendo? Esse aqui está inteiro, tá vendo? Por que não dissociou todos? Na verdade, é porque existe um grau de ionização. Esse grau pode ser 10%, 15%, 50%, 80%, 70%, 100%. Nesse caso aqui, vamos calcular justamente isso. O que seria esse grau de ionização? Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas as moléculas ionizam ou dissociam.
a porcentagem do que dissocia chama-se grau de ionização. Você pode fazer por regra de 3. Se quiser voltar na anterior na imagem e contar aqui, nós temos 20 moléculas, das 20, 18 desmontaram, né? Qual o percentual disso, né? Olha lá. Questão 1. Adiciona 600 moléculas de HCl em água. Sabendo que dessas 600, 540 estão desmontadas, ionizadas, podemos afirmar que esse grau de ionização da espécie química é de quanto? Então, eu tenho lá quanto inicialmente? Eu tenho 600 moléculas. Quantas vão desmontar? 540. É só pôr na formulazinha. Tinha 600, dissolveu quanto? 540. Vai dar aí quanto? 0,9, né, pessoal? 0,9 quer dizer que é 90 sobre 100. Qual o percentual desse valor? 90%. Nesse caso aí, a alternativa é. Então, 0,90 é quantos por cento? 90. Certinho, gente? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez pela atenção, viu? Bons estudos aí, um grande abraço, até a próxima aula. Valeu, gente, obrigado.